Em Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche faz uma declaração provocadora. Apenas os fracos recorrem a argumentos. À primeira vista, isso soa estranho, ainda mais vindo de um filósofo, certo? Mas vamos desvendar o que ele quis dizer. Para Nietzsche, tanto a dialética quanto a própria razão são vistas com uma profunda desconfiança. E a raiz dessa visão crítica está diretamente ligada à figura de Sócrates e ao que ele representa. Imagine um mundo onde as ações falavam mais alto do que as palavras. Antes de Sócrates, era assim que os gregos viviam, com coragem, instinto e confiança. Esses gregos agiam com a naturalidade de quem respira, sem precisar justificar cada passo. Mas, de repente, essa realidade sofreu um abalo sísmico quando Sócrates fez da razão um tirano. Sócrates, com seu jeitão questionador, começou a cutucar a sociedade ateniense. Ele abordava as pessoas nas ruas e fazia perguntas desconfortáveis, o tipo de questionamento que desmonta certezas e coloca dúvidas onde antes havia instinto. Ele abordava políticos, generais e líderes, figuras que viviam movidas por convicções intuitivas, e os obrigava a justificar cada escolha. Em seus diálogos, ele sempre parecia ter a vantagem, mas para Nietzsche, essa vitória era uma farsa. Sócrates não buscava a verdade, ele buscava desarmar. A razão, nas mãos de Sócrates, se tornou uma arma de destruição, e não de criação. Porque, ao introduzir a dúvida como um estilo de vida e exigir que tudo fosse justificado e provado, a cultura grega começou a se enredar em suas próprias teias, trocando uma estrada reta por um labirinto sem fim. O que antes era força e confiança tornou-se hesitação. Para Nietzsche, essa necessidade quase obsessiva de justificativas racionais era uma maneira de negar os instintos, algo essencial à vida. É como um guerreiro que hesita no campo de batalha, perguntando se lutar é moralmente correto, enquanto o inimigo avança sem piedade. Esse momento de dúvida é fatal, e Sócrates trouxe essa hesitação para o coração da cultura grega. Pense no nosso mundo moderno. Quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão porque ficou preso a análises e dúvidas intermináveis? O excesso de racionalização herdado de Sócrates é um problema comprovado até mesmo para a neurociência moderna, pois o seu contraponto, a intuição, é muito mais eficaz. Longe de ser algo místico, a intuição é um processo cognitivo muito bem documentado pela ciência e é muito mais eficiente do que a razão para a maioria das nossas escolhas. Pesquisas modernas têm mostrado que ela não é apenas um palpite irracional das vozes na minha cabeça, como muitos acreditam, mas sim o resultado de um processamento inconsciente de uma quantidade massiva de informações, aos quais jamais conseguiríamos racionalizar conscientemente. Portanto, imagine os efeitos que o excesso de racionalização socrático trouxe para este mecanismo poderoso. Mas isto não era um problema para os gregos pré-socráticos. Eis um caso emblemático de como estes atenienses antigos viviam. Antes de Sócrates, o poder era exercido de forma direta, sem rodeios. Um exemplo perfeito disso é o Diálogo de Melos, registrado por Tucídides durante a Guerra do Peloponeso. Nesse episódio, Atenas, em seu auge, exige que a pequena ilha de Melos se submeta a seu domínio, pois era mais fraca. A justificativa é breve: os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Para Nietzsche, esta frase é a essência do pensamento dos gregos pré-socráticos, que eram assertivos e confiantes. Melos tenta argumentar, apelando para a moralidade, a justiça e até a intervenção divina. Mas os atenienses são diretos. A justiça, conforme é compreendida no mundo, aplica-se apenas entre aqueles com poder equivalente. Não é como se fôssemos os primeiros a criar esta lei ou a agir de acordo com ela quando foi criada. Encontramos ela já existente antes de nós e a deixaremos existir para sempre depois de nós. Tudo o que fazemos é usá-la, sabendo que vocês e todos os outros, tendo o mesmo poder que temos, fariam o mesmo que nós. Os atenienses não se preocupavam em justificar suas ações. Eles não precisavam. Para eles, o poder era uma razão suficiente. Se podiam conquistar Melos, era porque tinham o direito de fazê-lo. Mas será que estamos prontos para encarar as implicações desse pensamento? Você já se perguntou de onde vem nossa noção de bom e mal? Nietzsche mergulhou fundo nessa questão, mas não pelo caminho tradicional.
Ele percebeu que o que é considerado bom em uma cultura pode ser visto como mal em outra. Então, em vez de aceitar esses conceitos como absolutos, ele foi atrás das origens. Ele buscou os motivos que levam certos grupos a adotar certos valores, enquanto outros o rejeitam. E descobriu, após analisar diversas culturas ao longo da história, duas tipologias: a moral dos senhores e a moral dos ressentidos. Nas palavras de Nietzsche, em uma perambulação através de muitas morais, mais refinadas e mais grosseiras, que até agora dominaram sobre a Terra ou ainda dominam, encontrei certos traços retornando junto regularmente e ligados um ao outro, até que, por fim, dois tipos fundamentais se denunciaram a mim, e ressaltou uma diferença fundamental: a moral de senhores e moral de ressentidos, para além de bem e mal, 260. Mas o que seria a moral dos senhores e a moral dos ressentidos? A moral dos senhores é a moral dos gregos anteriores a Sócrates, a moral de homens fortes, confiantes que exerciam seu poder sem justificações. Para eles, o bom está associado ao que é forte, vibrante e afirmativo, enquanto o ruim é simplesmente aquilo que é fraco ou incapaz. Em contrapartida à moral dos senhores, surge a moral dos ressentidos. Nietzsche descreve que essa moralidade é uma resposta daqueles que não têm poder para afirmar a vida diretamente. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Essa moralidade nascida do ressentimento não afirma a vida, mas a nega, glorificando fraquezas como a submissão, por exemplo. Segundo Nietzsche, Sócrates marcou o início desta moralidade dos ressentidos, não como seu causador, mas como um sintoma da decadência que já estava em decurso. Essa moralidade dos ressentidos, introduzida por Sócrates, foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. E continuou mesmo depois do enfraquecimento da moralidade cristã, se alastrando por ideologias políticas e pelo moderno pensamento cientificista. Hoje em dia nos vemos presos às justificações científicas, igual o personagem Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, que vive tão mergulhado em teorias ao ponto de se desconectar das emoções e da experiência humana. Aqui, a ciência deixa de ser uma ferramenta para entender o mundo e se torna uma obsessão que paralisa, transformando o humano em uma máquina de dados. Nietzsche diria que isso é a razão se tornando tirana, sufocando o instinto e a intuição. Como você pode ver, a moral dos ressentidos não está presa no passado socrático ou nos livros de filosofia. Ela caminha entre nós, sussurrando em nossas decisões e nas dinâmicas sociais do dia a dia. Vou te explicar como ela acontece na prática. Você já reparou como, às vezes, o sucesso de outra pessoa é visto mais como uma afronta do que como inspiração? Pense naquele colega que publica um livro ou passa em um concurso. Ao invés de admirá-lo ou aprender com ele, muitos caem no ressentimento, justificando: ele só conseguiu porque tem contatos, ou isso é pura sorte. Esse tipo de pensamento é o reflexo da moralidade dos ressentidos, uma incapacidade de afirmar a própria vida que se traduz em criticar aqueles que conseguem afirmar as suas. Essa moral ressentida pode ser vista em todos os atos reativos que temos em nosso dia a dia, em tudo aquilo que contrariamos, odiamos e negamos. Afinal, a marca característica do ressentimento é a reatividade, a oposição ao que os outros fazem ou deixam de fazer. Mas e se, em vez disso, usássemos nossa energia para criar e avançar, ao invés de destruir, coibir ou ficar importunando os outros igual Sócrates fazia? Essa é a proposta ousada de Nietzsche: abandonar o ciclo vicioso do ressentimento e resgatar a força e a confiança da moral dos senhores. Diferente da reatividade que apenas responde aos outros, a moral dos senhores é movida por forças ativas. Aquelas ações que nascem genuinamente de dentro, sem depender de aprovação ou convenções externas. É uma vida guiada pela espontaneidade, onde a energia vital não é desperdiçada em justificativas, mas canalizada para criar, agir e afirmar a existência. Agora pense com sinceridade. Se as limitações impostas pelo dinheiro ou pelo status desaparecessem, o que você faria? Quais sonhos, desejos ou projetos finalmente veriam a luz do dia?
A grande pergunta de Nietzsche não é sobre o que a sociedade espera de você, mas o que sua essência, livre de amarras, realmente quer realizar. Se esse tema despertou sua curiosidade, recomendo o capítulo 2 de Crepúsculo dos Ídolos, chamado O Problema de Sócrates. E antes de sair, considere deixar o like aqui no vídeo. Para você pode ser só um clique, mas para a gente faz toda a diferença. Era isto. Até a próxima.